Aos irmãos da classe, graça e paz, que todos tenham tido uma semana especial diante do Senhor. Queremos nesse momento estar orando também pela vida do pastor Isaías, quando perde sua esposa, e que o Senhor console o seu coração, a sua família, nesse momento de perda. Quanto à nossa lição, nós temos diante de nós a oração missional. Paulo, como um exemplo para nós de homem de oração, de busca, e nos ensina como orar por missões. Também a irmã Heloísa nos trouxe aí já aguçando as nossas mentes do que está envolvido na oração missional. Por isso, muitas vezes nós oramos e não atingimos o objetivo, ou não colocamos diante de Deus aquilo que realmente Deus espera de cada um de nós. Por isso seria bom nos avaliarmos e podemos colocar diante de Deus as nossas vidas e ter um foco diferente nas nossas orações com respeito à obra de Deus. O apóstolo Paulo entende a oração como um instrumento poderoso para a missão de Deus no mundo. E ele, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 1, ele agradece a parceria de oração. Paulo compartilha com os crentes de Corinto as dificuldades da viagem missionária. O apóstolo quer que a igreja saiba das dificuldades, dos riscos, do medo, da morte que eles tiveram que enfrentar. E no final do seu relatório missionário, Paulo reafirma a sua confiança na providência de Deus, como resultado das orações dos irmãos. Em 2 Coríntios 1, 10 e 11, ele diz: é nele que esperamos, e ele ainda nos livrará com a ajuda também de vossas orações por nós, para que pelo favor que nos foi concedido pela intercessão de muitos, também por muitos sejam dadas graças ao nosso respeito. O apóstolo dos gentios não estava falando do conforto que sentiu quando soube das orações da igreja de Corinto. Não. O apóstolo entende que as orações dos irmãos foi decisiva para superar obstáculos que, do ponto de vista humano, não seriam possíveis. Paulo acreditava que, enquanto ele e seus companheiros estavam naquela jornada missionária, os crentes de Corinto estavam travando uma batalha por meio da oração e que as orações dos irmãos produziram um profundo impacto no que estava acontecendo. Porque Paulo acredita na oração como um instrumento de luta espiritual. Ao convocar os irmãos da igreja de Roma a se unirem a ele em oração, Paulo escreveu: rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas vossas orações em meu favor diante de Deus. Romanos 15, 30. Então nós vemos que o conceito que o apóstolo Paulo tinha a respeito da oração era bem diferente da maioria das motivações que nos levam a orar hoje. Orar para o apóstolo era o mesmo que lutar, e lutar pelo progresso da missão de Deus. Entretanto, a maioria das nossas orações em nossos dias está relacionada com as nossas necessidades pessoais. Oramos por motivos sérios como necessidade financeira, conflitos pessoais, enfermidades, bem como por motivos frívolos também, como encontrar uma vaga no estacionamento do shopping, pela festinha de aniversário, pelos nossos sonhos de consumo. Não há nada de errado em apresentar a Deus nossas necessidades e desejos, mas acredito que temos subestimado a importância e o alcance das nossas orações quando o que está em jogo é a missão de Deus no mundo. O que fazer? Como orar pela missão de Deus? O que fazer para que as nossas orações passem a focalizar a missão de Deus no mundo? Orar pela missão de Deus é a maneira mais básica de participar de tudo aquilo que Deus está fazendo no mundo e ao nosso redor. Quando oramos pela missão de Deus, o que devemos pensar? Primeiro, devemos orar a fim de que o Evangelho seja anunciado para todos os povos e nações, para a minha cidade, para o meu bairro, para as pessoas com quem me relaciono. Segundo, intercedemos pelo crescimento da Igreja de Cristo, inclusive a minha comunidade local. Terceiro, intercedemos pelos missionários, pelos pastores, pelos que trabalham e se esforçam pelas causas do reino e pelos irmãos e irmãs, a fim de que permaneçam firmes no propósito de Deus para as nossas vidas. Quarto, clamamos pela igreja perseguida, pelos irmãos e irmãs que
pagam até mesmo com as suas vidas pelo simples fato de confessarem Cristo como Senhor e Salvador. Então nós vemos que as orações do apóstolo Paulo, ele tinha um fim específico. Quando ele ora pelos irmãos de Roma, ele traz à nossa atenção algumas questões. Embora a igreja estivesse começando a sofrer perseguição e muitos irmãos estivessem tentando apenas sobreviver em uma cidade hostil ao cristianismo, Paulo não ora pela segurança ou pela proteção deles. Essa seria a primeira coisa que muitos de nós pensaríamos em orar hoje. Em vez disso, a primeira oração, Paulo ora pela unidade dos irmãos e na segunda pela alegria e paz. Por quê? Porque Paulo acredita que tanto a unidade quanto a esperança seriam decisivas para o fortalecimento do testemunho da igreja na cidade. Paulo ora também por alegria e paz no meio do tumulto de suas vidas, para que transborde a esperança. Pessoas que têm esperança em tempos difíceis são mais atraentes para aqueles que perderam a esperança. Então nós vemos aí tanto em Romanos 15, 5 e 6, como Romanos 15, 13, Paulo coloca essas questões diante do Senhor nas suas orações. Também orando pelos crentes em Éfeso, nós vemos que Éfeso naquela época era o centro da adoração de Artemis ou Diana. Lá Paulo e seus companheiros foram atacados por uma grande multidão que estavam furiosa com a mensagem do Evangelho. Mas em vez de orar pela proteção dos irmãos, Paulo orou para que Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação, do pleno conhecimento dele, sendo iluminados aos olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza de seu poder para conosco, os que cremos segundo a atuação da força do seu poder. Efésios 1, 17 a 19. No capítulo 3, Paulo ora para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito, e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender juntamente com todos os santos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor, e assim conhecer que esse amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Efésios 3, 16 a 19. Esta é uma oração missional cujo foco, a despeito de tudo, é o desenvolvimento das pessoas, do seu caráter de aprofundamento, da sua experiência com Deus, a fim de que pudesse se tornar a cada dia mais parecidos com Cristo. E quando ele ora pelos crentes em Filipos, Paulo, ele ora da seguinte maneira: peço isso em oração, que o vosso amor aumente cada vez mais, no pleno conhecimento e em todo entendimento, que aproveis as coisas superiores, a fim de serdes sinceros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Filipenses 1, 9 a 11. Os resultados que Paulo deseja ver na vida dos filipenses é que eles aprendam a discernir o que é melhor e que tivessem vidas puras sem culpa, para que isso traria glória e louvor para Deus. Sendo assim, quando você for orar por alguém, pensemos em 3 maneiras de colocarmos a nossa oração, ou 3 princípios. Primeiro, não ore apenas pelo aspecto mais óbvio da situação. Em vez disso, inicie buscando a Deus a respeito de uma visão mais ampla da situação e da vontade de Deus. Segundo, não ore tanto pelos resultados, mas focalize a sua oração também no processo. Ore por desenvolvimento espiritual e pelos frutos na vida de quem precisa da sua intercessão. Terceiro, não se esqueça de lutar em oração, a fim de que a missão de Deus se realize por meio daqueles com quem estamos intercedendo. Quando nós colocamos essas questões em prática, nós vamos ver que as nossas vidas, ela têm um significado muito maior. Quando nós buscamos o crescimento espiritual na vida das pessoas, acima de qualquer outra coisa, nós estamos levando Jesus para as pessoas. E essa é a obra que a igreja tem hoje,
de disseminar o Evangelho da salvação por meio de Jesus Cristo. Então, que as nossas orações foquem em missões, que as nossas orações sejam missionais, para que realmente alcance tudo aquilo que Deus tem como propósito, usando as nossas vidas. Que Deus abençoe e que os irmãos tenham uma semana abençoada.